Neste vídeo, eu vou te revelar os 4 pecados mais comuns que desagradam profundamente ao Senhor. Será que você está cometendo algum deles? Pois fique até o final, pois o 4º pecado é o mais grave. E o primeiro pecado é a mentira. O rei Salomão escreveu: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Muitas vezes consideramos uma pequena mentira inofensiva. Mentimos no trabalho, ocultamos coisas do cônjuge, enganamos amigos. No entanto, a mentira é terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, pode até levar à morte, como no caso de Ananias e Safira. Esses dois venderam uma propriedade e decidiram reter parte do valor, escondendo isso de Pedro. O Senhor expôs a mentira ao apóstolo Pedro, e o preço pago por Ananias e Safira foi extremamente alto. Pedro questionou Ananias: por que permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do dinheiro da propriedade? Não era sua, e uma vez vendida, o dinheiro não estava sob seu controle. Por que concebeu esse plano em seu coração? Não mentiu aos homens, mas a Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu e faleceu, gerando um grande temor entre os presentes. Continuando a narrativa, Safira persistiu na mentira. Pedro inquiriu: por que conspiraram para testar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta e a levarão também. No mesmo instante, ela caiu e morreu aos pés dele. É crucial notar que Ananias e Safira não perderam a vida por reterem parte do dinheiro da venda do terreno, o qual era deles. O que desagradou ao Senhor foi a mentira a Pedro, afirmando que haviam doado todo o valor obtido. Perceba a seriedade de uma simples mentira e seu perigo. Abandone esse pecado, pois o Senhor abomina lábios mentirosos. Escolha Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Quando o assunto é pecado, geralmente pensamos em atos graves, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, há pecados menos óbvios, aos quais não damos muita importância, pois se tornaram parte de nossa rotina. No entanto, isso não significa que não desagradem a Deus. Conforme a Bíblia afirma, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É crucial compreender que todo pecado afasta-nos da presença de Deus e conduz à morte espiritual. Portanto, é essencial reconhecer e arrepender-se de nossos erros. O segundo pecado é o egoísmo. O apóstolo João escreveu: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Na agitação da vida, é fácil cair no pecado do egoísmo. Preocupamos-nos tanto com nossas próprias questões e problemas que negligenciamos aqueles que estão desamparados e necessitados de apoio para se erguer. Muitas pessoas pensam: aquele que está sofrendo do outro lado da rua, não é problema meu, alguém vai passar e ajudar. No entanto, essa atitude desagrada a Deus profundamente. Não basta afirmar-se cristão se não se colocarem em prática os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, tornamos-nos meramente religiosos, semelhantes aos personagens da parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus relata a história de um homem que viajava de Jerusalém a Jericó e foi assaltado e gravemente ferido por ladrões. Passaram por ele um sacerdote e um levita, ambos religiosos e conhecedores da palavra do Senhor. No entanto, foi um samaritano, considerado inferior e indigno pelos judeus, que se deteve para prestar assistência. Esta parábola ressalta o egoísmo presente no coração do crente. O sacerdote e o levita, cientes do mandamento de amar o próximo, tinham a obrigação de socorrer o homem ferido. No entanto, ignoraram-no e seguiram adiante, revelando uma falta de relacionamento verdadeiro com Deus e com o próximo. Eles foram hipócritas e falsos. Embora não possamos resolver todos os problemas do mundo, como cristãos, podemos ao menos ter compaixão pela dor alheia. O egoísmo é pecaminoso, pois reflete a ausência do amor de Deus em nossos corações. De agora em diante, preste muita atenção ao que vou compartilhar, pois o 4º pecado é, sem dúvida, o mais perigoso de todos. Agora, antes de revelar os 2 últimos pecados, deixei na descrição e no comentário fixado uma Bíblia de estudos em hebraico e português. Vai te ajudar muito no seu entendimento da palavra e também vai ajudar nosso canal. Deixe seu like e prosseguimos com o conteúdo. O terceiro pecado é a inveja.
é outro pecado comum que devemos evitar em nossas vidas. O apóstolo Paulo adverte: se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Não sejamos arrogantes, provocando e invejando uns aos outros. A inveja é um pecado sério que pode nos levar à destruição. Envolve o desejo de ter o que outra pessoa possui. A pessoa invejosa não consegue se alegrar com as bênçãos alheias e às vezes chega a odiar o irmão por ter o que deseja. Foi isso que aconteceu com o rei Saul, quando teve inveja de Davi. O profeta Samuel relata: quando as mulheres saíram cantando após a vitória de Davi sobre o filisteu, Saul ficou enfurecido ao ouvir. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou com inveja de Davi. Saul ficou cego espiritualmente pela inveja da popularidade de Davi. Embora as pessoas estivessem honrando o rei, ele só conseguia ver o reconhecimento dado a Davi, que na época era apenas um soldado. O invejoso não se contenta em ser excelente, ele quer ser o melhor. Após esse episódio, Saul abandonou a presença de Deus, perseguiu Davi e agiu impulsivamente, o que levou à destruição de sua vida e reinado. Não deixe a inveja afastá-lo da presença do Senhor. Prefira viver e andar no Espírito de Deus, que pode mantê-lo longe do pecado. Em vez de invejar, escolha amar as pessoas e alegrar-se com suas conquistas. O quarto pecado é a rebeldia. A rebeldia é comum nos momentos em que nos revoltamos contra Deus por questões triviais. Basta uma oração não respondida ou um sonho frustrado para começarmos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. No entanto, a rebeldia é um pecado tão sério que o profeta Samuel a comparou à feitiçaria. Ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Deus abomina a rebeldia a tal ponto que enviou um grande castigo aos hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, Corá, Datã, Abirão e outros 250 desafiaram Moisés e Deus repreendeu severamente essa atitude, pois rebelar-se contra Moisés era rebelar-se contra ele próprio, que o havia escolhido. Moisés orou e desafiou Corá: o Senhor mostrará quem lhe pertence. Amanhã peguem incensários, aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os rebeldes foram ao tabernáculo, mas apenas os sacerdotes podiam oferecer incenso. Deus fez com que o chão se abrisse e os tragasse. Com frequência, queremos fazer as coisas à nossa maneira, afastando-nos dos caminhos de Deus, mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Busque fazer a vontade de Deus e estará seguro. Estes foram 4 pecados que desagradam a Deus. Há muitos outros, mas foquei nesses. Se os pratica, abandone-os. Deus o ama e deseja sua comunhão. Peça perdão por suas falhas e creia que somente Ele pode mudar sua vida. Se gostou desta mensagem, inscreva-se em meu canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus o abençoe.